Você passa por elas todos os dias e não percebe. As ruas largas, as avenidas iluminadas, os prédios imponentes. Mas em 1905, por trás das fachadas que tentavam imitar a Europa, existia outro mundo. Um mundo que não aparecia nas fotografias oficiais, que não era descrito nos discursos otimistas da Jovem República. Um mundo apertado, quente, barulhento e invisível, como viviam os pobres nas capitais do Brasil em 1905? Não nos salões, não nas inaugurações, não nas promessas de progresso. Viviam nas frestas, viviam nas sombras entre um poste de luz e outro, viviam onde a modernidade ainda não havia chegado, ou chegou apenas para expulsar. Imagine o Rio de Janeiro, então capital federal. A cidade respira reformas, avenidas estão sendo abertas à força, cortiços são demolidos. A palavra é progresso, mas progresso para quem? Enquanto a elite desfila em bondes mais elegantes e sonha com uma Paris tropical, milhares de pessoas carregam seus poucos pertences em trouxas de pano, expulsas do centro. Elas sobem os morros, constroem barracos de madeira e zinco. Não há água encanada, não há esgoto, não há garantia de nada. Só há o amanhã incerto e o hoje urgente. O dia começa antes do sol. Não há despertador, há necessidade. Mulheres levantam-se no escuro, acendem o fogão a lenha, sopram a brasa com cuidado para não desperdiçar o pouco carvão, preparam café ralo, às vezes apenas água quente tingida de pó. Pão nem sempre há. A farinha de mandioca é presença constante, misturada ao que for possível. As crianças acordam junto, muitas não vão à escola. Escola é privilégio, elas ajudam, buscam água em bicas públicas, equilibrando latas pesadas, vendem jornais nas esquinas, engraxam sapatos, carregam recados. Algumas trabalham nas fábricas têxteis que crescem em São Paulo, onde o barulho das máquinas substitui o canto dos pássaros. Os homens saem cedo, alguns são estivadores nos portos, descarregando sacas de café sob o sol implacável. Outros trabalham como operários, pedreiros, carroceiros. Sempre há algo a carregar, sempre há peso. O corpo é ferramenta e desgaste. Não existe legislação trabalhista que limite horas ou proteja direitos. 12, 14 horas de trabalho não são exceção, são regra. O salário mal cobre o básico, e o básico é pouco. Nas casas, quando se pode chamar de casa, o espaço é dividido por muitos. Um único cômodo abriga famílias inteiras. Colchões de palha, redes, esteiras no chão de terra batida. O ar é denso, o calor se acumula, doenças circulam com facilidade. Tuberculose, varíola, febre amarela. A medicina ainda é distante da maioria, hospitais são poucos e temidos. Quando agentes sanitários batem as portas, muitas vezes não pedem licença. A lembrança da revolta da vacina ainda está fresca. Em 1904, o povo do Rio se levantou contra a forma brutal como a vacinação obrigatória foi imposta. Barricadas nas ruas, bondes virados, tiros, mortos. Em 1905, a ferida ainda pulsa. A desconfiança é herança recente. O Estado aparece mais para controlar do que para proteger. Em Salvador, nos sobrados antigos que já foram símbolo de riqueza colonial, famílias pobres ocupam cômodos subdivididos. O Pelourinho pulsa com comércio, mas também com sobrevivência. Vendedores ambulantes cruzam as ladeiras, equilibrando tabuleiros na cabeça. A mistura de sotaques, de heranças africanas, indígenas e europeias compõe uma sinfonia invisível aos que só enxergam a superfície. No Recife, entre pontes e rios, palafitas avançam sobre a água. Em Belém, enriquecida pela borracha, o contraste é quase cruel. Teatros luxuosos recebem companhias estrangeiras, enquanto a poucos quarteirões, trabalhadores vivem em condições precárias. A riqueza existe, mas não é para todos. Em São Paulo, a cidade ainda é menor do que hoje se imagina, mas cresce rápido. A Estação da Luz marca o ritmo das chegadas e partidas. Imigrantes desembarcam cheios de esperança. Muitos acabam nos mesmos bairros operários, dividindo cortiços, aprendendo um português misturado com saudade. Italianos, espanhóis, portugueses, japoneses começam a compor o mosaico da pobreza urbana. Trabalham nas fábricas, nas oficinas, nas lavouras de café antes de migrarem para a cidade. A promessa é prosperidade. A realidade é esforço contínuo. A vestimenta denuncia a classe. Tecidos gastos, roupas remendadas, pés descalços. Sapatos são luxo. Chapéus, quando existem, protegem mais do sol do que da elegância. Enquanto isso, nos bairros
bairros centrais reformados, ternos de lã circulam mesmo sob o calor tropical. O contraste é visível, mas naturalizado. Poucos questionam, muitos aceitam. À noite, a cidade muda de rosto. Nas áreas ricas, a iluminação elétrica começa a substituir os lampiões a gás. Nas áreas pobres, a escuridão é mais profunda. Entre um poste e outro, há sombras densas. A luz não alcança tudo, e onde a luz não chega, a vida continua do mesmo jeito. As famílias se reúnem após o trabalho. Não há rádio, não há televisão. Há conversa, há silêncio, há cansaço. Um violão pode soar em algum canto. Histórias são contadas. Risadas surgem, mesmo que breves. A alegria não desaparece, ela resiste, mas as tensões crescem. Em São Paulo, operários começam a se organizar. Falam em direitos, em jornada menor, em salários mais justos. Ainda é 1905, mas o embrião das grandes greves já está ali, nas conversas sussurradas após o expediente. No interior, secas castigam o Nordeste. Famílias inteiras caminham rumo às capitais, acreditando que ali haverá oportunidade. Muitas encontram apenas novos tipos de dificuldade. A República tem pouco mais de uma década. Prometeu cidadania, entregou desigualdade. O voto é controlado pelos coronéis. A terra pertence a poucos. A cidade também. E ainda assim, a vida insiste. As mulheres sustentam lares com trabalhos invisíveis. Lavadeiras passam horas ajoelhadas à beira de rios. Cozinheiras trabalham nas casas de famílias ricas e depois voltam para seus próprios lares simples. Seus nomes raramente aparecem nos registros, mas sem elas nada funcionaria. Os filhos dos recém-libertos da escravidão, abolida há apenas 17 anos, tentam encontrar espaço numa sociedade que os rejeita e marginaliza. A liberdade é legal, mas não é plena. O preconceito é cotidiano. Oportunidades são limitadas. E, no entanto, há sonhos. Sempre há sonhos. Sonhos de casa melhor, de trabalho fixo, de filhos estudando. Sonhos pequenos e enormes ao mesmo tempo. Em 1905, viver pobre nas capitais do Brasil era existir entre promessas e exclusões, era assistir à modernidade passar de bonde elétrico enquanto se caminhava a pé. Era ouvir discursos sobre civilização enquanto se dividia um quarto com 5 pessoas. Era sentir orgulho da cidade que crescia e, ao mesmo tempo, saber que esse crescimento não incluía todos. Mas essas histórias não ficaram para trás. Elas moldaram as cidades que você conhece hoje. Muitos dos bairros que agora são centrais começaram como periferia improvisada. Muitas das desigualdades que ainda vemos nasceram ali, naquele início de século. O passado não é apenas memória, ele é estrutura. Ele é fundamento. Ele é aquilo sobre o qual construímos, mesmo sem perceber. Quando você caminha por uma avenida larga do Rio, quando atravessa o centro de São Paulo, quando observa os casarões de Salvador ou as pontes do Recife, lembre-se, sob cada pedra, sob cada fachada, há camadas de vidas que quase ninguém contou, vidas de quem acordava antes do sol e dormia depois dele, vidas que sustentaram o país sem jamais aparecer nas inaugurações. Entender como viviam os pobres nas capitais do Brasil em 1905 não é apenas olhar para trás, é entender por que certas perguntas ainda ecoam hoje. Progresso para quem? Cidade para quem? Futuro para quem? Se essa história fez você enxergar o Brasil de forma diferente, deixe seu comentário. Quero saber, você acredita que as desigualdades daquele tempo realmente ficaram no passado ou apenas mudaram de forma? Se este conteúdo trouxe reflexão e conhecimento, deixe seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas interessadas em entender a nossa história sem romantizar e sem esconder as contradições. E se você quer continuar explorando os capítulos esquecidos do Brasil, inscreva-se no canal. Ainda há muito a revelar e as próximas histórias talvez expliquem mais sobre o presente do que você imagina.